Aqui tem texto de livro de autor bem famoso. O texto é o seguinte: o termo memória não é usado pelos físicos, mas é facilmente encontrado no mundo quântico. Ainda que separadas por imensas distâncias de espaço-tempo, as partículas sabem o que cada uma está fazendo. Quando um elétron salta em nova órbita, rodeando um átomo, seu parceiro antielétron, o positron, precisa reagir, não importa onde esteja no cosmos. O universo é, de fato, inteiramente ligado por esse tipo de rede de memória. Parece, pelo menos para um leigo, como um texto razoavelmente científico. Mas se a gente olha com cuidado aqui, não é. O termo memória, o autor diz, não é usado pelos físicos. Isso simplesmente não é verdade. Nós físicos usamos o termo memória o tempo todo quando informações são conservadas em certas configurações por algum tempo determinado. A gente usa o termo memória. Ainda que separadas por imensas distâncias de espaço-tempo, as partículas sabem o que cada uma está fazendo. Também não está certo. O autor se refere aqui para um fenômeno que se chama emaranhamento, e emaranhamento é destruído o tempo todo no universo por causa de decoerência. Por isso, os experimentos de emaranhamento são tão difíceis para realizar, porque a coerência é destruída o tempo todo por fenômenos que também têm a ver com mecânica quântica. Quando um elétron salta em nova órbita rodeando um átomo, seu parceiro antielétron, ou positron, precisa reagir. Errado. Completamente errado. Tudo que tem escrito aqui é errado. Mas parece como um texto bem científico. O autor desse texto não é um físico. O autor é Deepak Chopra. E isso é de um livro que se chama A Cura Quântica. Deepak Chopra é um dos pseudocientistas mais importantes do mundo. Pseudociência é algo bem complicado. Então vamos falar sobre isso hoje, nesse episódio de Pensamento Crítico. Pseudociência é algo que temos que analisar de uma maneira separada. Pseudociência não é como religião, que obviamente também não é ciência e também simplesmente não é válida. A religião normalmente não usa métodos científicos. É uma coincidência quando a religião acerta algo. Superstição também é algo completamente diferente, né? Se você acredita no efeito ruim do número 13 ou algo desse tipo, você não acredita em pseudociência. Pseudociência é algo maior. Pensamento mágico, isso é o que eu chamo em geral, o que a gente faz na nossa dia a dia quando a gente pensa, por exemplo, sobre uma pessoa e a gente pensa, essa pessoa agora pensa em mim, provavelmente. Isso não é superstição, isso é pensamento mágico e o cérebro humano tendencialmente gosta de fazer isso. Mas pseudociência é algo diferente. Porque a pseudociência geralmente usa, como a gente conseguiu ver, o vocabulário da ciência. Eles usam palavras como quantum, eles adoram falar sobre quantum, DNA, emaranhamento e outros, para parecer como ciência. Então, o vocabulário é usado como um símbolo de status. Isso é algo diferente do que na ciência. Se você é um leigo e eu mostro para você um artigo de física, você provavelmente vai entender exatamente nada. Porque você não conhece o vocabulário dos físicos. Mas a gente precisa desse vocabulário. Porque só com esse vocabulário a gente pode descrever a realidade nessa maneira exata
que você precisa para descrever bem a realidade e para fazer ciência. Os pseudocientistas, eles usam essas palavras de uma maneira diferente. Claro que a maioria deles nem sabe o que eles significam, mas eles usam porque parece como eles sabem bastante coisa, né? Deepak Chopra é um exemplo perfeito. Ele gosta de criar a impressão que ele sabe de que ele está falando, então ele usa essas palavras, e ele usa essas palavras de uma maneira errada, mas o leigo é incapaz de ver isso, claro. Então, a pseudociência não faz parte da ciência, e isso também é importante para dizer que a gente tem que diferenciar entre ciência ruim, que faz parte da ciência de uma certa maneira, e pseudociência. Né? Se você abre jornais científicos e você é cientista e você sabe um pouquinho sobre a sua área, você vai achar artigos que não são bem pesquisados, que têm erros metodológicos e um monte dessas coisas. Mas isso é ciência ruim. Isso não é pseudociência. Pseudociência é algo diferente. Exemplos são homeopatia. Homeopatia é a área da medicina em qual as pessoas pensam que a água tem uma memória e você mistura a água com algum vírus, alguma coisa ruim e você cria uma solução onde nem um átomo dessa doença ainda está presente numa quantidade bem grande de água. E depois eles fazem essas bolinhas de açúcar com água e essas você toma e a ideia é que isso ajuda com a sua doença. Não ajuda. Isso é bem mostrado já, não é melhor do que o efeito placebo. Mas essas pessoas, eles defendem essa área, os médicos que até dão remédios homeopáticos para pessoas, eles acreditam nisso e eles acham que isso seria ciência. Mas, na verdade, é uma pseudociência. Você tem artigos verdadeiros, científicos, em alguns jornais científicos. Você consegue achar esses artigos sobre homeopatia, mas os artigos sérios todos mostram a mesma coisa, que ela não funciona. Astrologia é também algo que a gente pode dizer que faz parte da pseudociência. Astrólogos pensam, em muitos casos, que realmente existem provas para certos conceitos da astrologia, mas claro que não existem. De novo, existem publicações sérias sobre a astrologia, mas as publicações sérias não mostram que a astrologia é verdade. Teorias de raça também são um bom exemplo. Hoje em dia menos presente, mas especificamente na Alemanha, no início do século XX, eram bem presentes. Era uma área pseudocientífica muito grande, em quais as pessoas associaram certas características com certas raças, eles fizeram subdivisão de raças que não são reais. Hoje, na época de análise de DNA, a gente sabe muito mais, mas no início do século XX, tinham pessoas que pegaram isso muito sério. Pseudocientistas existem bastante e existem algumas pessoas bem famosas. Eu acho que essas 4 pessoas que vocês conseguem ver aqui provavelmente são aqueles pseudocientistas mais famosos do mundo. Rupert Sheldrake é um inglês, um botânico que ficou bem confuso com a mecânica quântica e ele criou uma ideia que ele chama de campos morfogenéticos. Eu fiquei muito fascinado com Rupert Sheldrake quando eu era mais jovem. Eu li todos os livros dele. Eu fiquei, cada livro, muito decepcionado porque ele nunca realmente descreveu bem a sua ideia. Mas ele literalmente sabe nada de física e ele tenta dizer algo sobre física no nosso universo e falha terrivelmente.
Duas pessoas que muitas vezes são associadas são Erich von Däniken e Graham Hancock. Isso são pseudo-arqueologistas. Os dois escreveram muitos livros em quais eles dizem que alienígenas deram informações para os humanos num passado bem distante. O Graham Hancock diz que existiu uma civilização grande, mais ou menos 10 ou 15 mil anos atrás, que na verdade nunca existiu, e nem tem uma indicação, mas ele usa certas formações geológicas para dizer que, na verdade, essas formações são de uma civilização passada. Mas tudo isso já foi desprovado e ele é claramente um pseudo-arqueologista. Deepak Chopra, eu já mencionei, ele faz algo que a gente pode chamar de pseudomedicina, que tem a sua encarnação mais engraçada, que é a medicina quântica. Ok, então a gente agora tem uma ideia mais ou menos de o que é pseudociência. Pseudociência usa a terminologia da ciência e tenta se vender como ciência. Eu não posso saber se esses pseudocientistas que eu mencionei realmente acreditam no que eles dizem ou se eles mentem. A gente não pode saber. A gente sabe que pessoas podem estar bem confusas e a gente sabe que existem pessoas más que tentam confundir a gente. Eu não posso saber qual é a verdade. Geralmente eu penso que eles realmente acreditam e no que eles dizem e simplesmente são altamente confusos. Mas eu não sei. Mas a pergunta é como um leigo, como um leigo, poderia diferenciar entre ciência e pseudociência? Isso é um problema na filosofia que se chama o demarcation problem, o problema da demarcação. E é realmente difícil, porque eu sou físico, então eu sei como funciona o mundo científico, eu faço parte do mundo científico. Então, a minha intuição em como identificar pseudociência é muito melhor do que a capacidade de um leigo fazer isso. Então, a pergunta é realmente quais são as indicações que a gente tem pseudociência em frente da gente. Geralmente, a pseudociência é dogmático. Eu já falei sobre isso em vários vídeos, né? Ciência não é dogmática. Muitas vezes, pseudocientistas dizem que os cientistas de corrente principal seriam dogmáticos, e existem cientistas dogmáticos, mas, em geral, a ciência em si é antidogmático. Tudo é aberto para ser questionado e tudo pode ser desprovado. Todo experimento é válido, independente do fato se apoia o seu ponto de vista ou desprova o seu ponto de vista. Isso é o conceito de falsibilidade. Geralmente vocês conseguem ver que pseudocientistas não publicam em jornais que funcionam por revisão em pares. Porque se eles fariam isso, eles teriam que expor as ideias deles para outros revisores. Agora, existem bastante pseudocientistas que tentam fazer isso. Dean Radin é um bom exemplo de uma pessoa que tenta publicar em jornais científicos, não consegue, e agora ele diz que isso é por causa de uma conspiração entre os cientistas ou algo desse tipo. Eu sei que existem revisores ruins, só para deixar isso claro. Eu também já tinha revisores que não entenderam o que eles escreveram. Mas isso não é o normal. O normal é que o seu revisor sabe mais ou menos o que ele está fazendo. O normal é que o seu revisor pega o seu trabalho sério e se o seu trabalho não é aceito, normalmente é por problemas metodológicos ou por problemas mais fundamentais ainda.
Então, pseudocientistas, em geral, tentam evitar usar métodos quantitativos. Porque métodos quantitativos significa que você tem números, você conta. A gente fez esse e esse experimento e a gente descobriu que exatamente 75% das pessoas com essa e essa ascendência astrológica têm essa e essa propriedade. Pseudocientistas não gostam disso, porque quando você começa a introduzir números, quando você fala em números, em índices, em porcentagens, você começa a se abrir para a crítica. Porque agora é possível desprovar algo. No segundo, quando você bota um número no papel, uma outra pessoa pode fazer um experimento e desprovar esse número. Eles gostam de não definir as coisas de uma maneira muito clara. Geralmente também eles desacreditam a comunidade científica. Então eles tentam dizer que existe alguma conspiração ou existem estruturas conspiratórias, que existe essa corrente principal, que os cientistas não querem se abrir para as ideias deles e assim eles normalmente desvalorizam a ciência em si, a ciência de corrente principal. Eles dizem que cientistas são com olhos fechados. Eu gostaria de dizer que eu conheço bastante cientistas que realmente têm olhos fechados e realmente estão sempre na corrente principal e realmente erram muito. Mas, de novo, as pessoas que lidam a comunidade científica são diferentes normalmente. Tem um monte de pessoas que pensam muito crítico sobre novas ideias e que querem entender tudo, e se eles não entendem algo, eles começam a ser céticos, e assim a dinâmica da comunidade científica funciona. Então, quero dizer, cientistas não são assim, mas os pseudocientistas, eles adoram criar essa imagem. Conceitos populares que os pseudocientistas adoram são, por exemplo, holismo. Holismo é tudo é conectado com tudo. Eles adoram isso, né? Na pseudomedicina você acha isso muito. E eles sempre dizem que a medicina tradicional, a medicina do nosso mundo, a medicina dos cientistas não seria holística. E, na verdade, em alguns casos eles têm razão, mas não sobre isso é referente de certos médicos, não referente da ciência em geral. Mas então eles sempre dizem, agora a gente é holista, mas claro que eles não são, porque eles nem botam o trabalho para realmente aprender e entender os conceitos que eles teriam que entender para ter uma ideia holista da realidade, da medicina, da arqueologia. Eles adoram também conceitos como telepatia, materialização e pensamento teleológico. Então, pensamento teleológico significa que você não foca em o que coisas são, mas você tenta associar tudo com a sua função. Você basicamente olha para as funções de coisas. Você diz, então isso e isso tem essa e essa função, e isso agora é algum conceito divino, alguma coisa em cima. Isso é bem comum entre pseudocientistas. Então, alguns exemplos disso é, por exemplo, pessoas que gostam de pseudociência muitas vezes preferem drogas naturais versus drogas químicas, mas claro que drogas são drogas e existem drogas naturais que são extremamente tóxicos e drogas químicas que não são tão tóxicos. Eles não gostam de certos conceitos, como comida geneticamente manipulada. Comida geneticamente manipulada é um bom exemplo para onde vocês conseguem identificar quando alguém é pseudocientífico. Porque a manipulação genética muda a DNA de uma laranja ou alguma coisa. Mas permanece ser uma laranja, né? Então, a gente,
como humanos, sempre metabolizamos DNA e células vivas. Então, uma manipulação de um código genético nunca realmente poderia fazer esse dano, como, por exemplo, os químicos que a gente bota, os pesticidas, por exemplo, né? Outra coisa que pseudocientistas adoram são antropomorfismos. Significa eles associam propriedades humanas para coisas. Por exemplo, água tem uma memória. E nesse caso eles não usam o termo memória como o físico usa o termo memória, mas eles pensam na memória como a gente tem. Ou eles dizem, a gente gosta de pensar em karma. Agora, de novo, tem pessoas que dizem que existe algo como karma, e isso tem a ver com o fato que quando você faz algo mal, você carrega um peso na sua mente, e isso pode criar que você não fica bem e depois acontece algo com você que é ruim. Isso é um conceito com que eu posso me associar também, mas tem pessoas que acham que tem karma no sentido se você faz algo e você cria um dano em alguém, depois vai acontecer algo como um piano cai na sua cabeça ou alguma coisa desse tipo. Isso, obviamente, não é o caso. Então, como a gente pode lidar com pseudociência? Eu sugiro fortemente que vocês prestem atenção nas coisas que eu falei. Sempre quando alguém diz para vocês, olha, agora eu tenho a verdade, né? Outras pessoas não têm a verdade, mas eu agora tenho a verdade. É uma indicação que é pseudociência. Sempre quando alguém diz, o mundo científico, os cientistas, eles não são abertos para novas ideias, provavelmente o que segue é pseudociência. Sempre quando alguém usa um vocabulário muito complicado, quando uma pessoa usa essas palavras misturadas, quando as pessoas associam isso com ideias holísticas, quando as pessoas falam de telepatia ou dessas coisas, provavelmente você está enfrentando pseudociência. Tá bom, então hoje a gente falou sobre pseudociência, eu espero que vocês gostaram disso. Por favor, dá um like no vídeo e eu digo até a próxima.